Boa tarde. O webinar que está a assistir está a ser organizado pela Nautilus e o meu nome é Carla Afonso. Para quem não conhece a Nautilus, somos uma empresa com 25 anos, cuja atividade principal é oferecer soluções de mobiliário escolar e tecnologias de aprendizagem. Estamos presentes em mais de 20 países, o nosso mobiliário é 100% de produção nacional e cumpre todas as normas de resistência, ergonomia e segurança que o ambiente escolar assim exige. A Nautilus tem vindo, ao longo dos anos, a apostar também na sustentabilidade e na economia circular. E dessa forma, muitas das suas cadeiras e mesas e tampos de mesas são 100% recicláveis e produzidos com materiais, com cerca de 80% de materiais reciclados. Este webinar, a primeira parte deste webinar, irei falar sobre espaços colaborativos e inovadores, e a segunda parte será conduzida pelo professor Nuno Moutinho, que nos irá falar em como dinamizar uma sala de aula de futuro, seguindo o modelo do European Schoolnet. Nuno Moutinho é CEO da Escola Global e professor da Faculdade de Economia do Porto. Enquanto diretor da Escola Global, iniciou o projeto Tech Escola Global, que mudou o paradigma no processo de ensino-aprendizagem da instituição, trazendo a tecnologia para a sala de aula e aumentando a personalização. A Escola Global é desde essa data uma Microsoft Showcase School, havendo apenas mais duas em Portugal com este estatuto. Obrigada a todos por assistirem a este webinar. Vamos então começar por falar em espaços colaborativos e inovadores para um processo educativo mais personalizado. Todos nós temos assistido ao longo dos últimos tempos de pandemia a uma enorme revolução que a educação pela qual a educação teve que passar. Mudanças significativas, a introdução da tecnologia, o estudo em casa, obrigou-nos a todos os docentes, encarregados de educação, alunos, a uma forte transformação e alteração. Foi necessário reavaliar os métodos de aprendizagem, introduzir soluções tecnológicas de uma forma muito mais rápida e também adaptar os próprios espaços físicos às novas necessidades, de uma forma extremamente rápida. É por isso necessário repensar o futuro das escolas e o design também das próprias escolas e pensar em ambientes flexíveis para mudanças a curto e a longo prazo. A modernização do ensino e formação profissional e a transição digital na educação são duas das principais apostas do Governo no Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026, a financiar estes dois eixos a 100% por fundos europeus. Esta é uma enorme oportunidade para revolucionar a educação e fazer reformas necessárias. Os apoios ainda não iniciaram, mas a Nautilus disponibiliza-se desde já, juntamente com escolas, câmaras e outras entidades na área da educação, a preparar estudos de layout para as melhores soluções para novos métodos de aprendizagem que será necessário introduzir com a digitalização da educação. O mercado de trabalho valoriza cada vez mais as chamadas soft skills, nomeadamente o trabalho em equipa, a criatividade, a capacidade de comunicação. Por isso, se queremos preparar os alunos para o mundo real, devemos criar ambientes que lhes proporcionem esse tipo de competências, que é assim também que já assistimos muitas vezes no mercado de trabalho, a espaços bastante mais colaborativos, com um ambiente muito mais apelativo, e eu diria mesmo até com um estilo caseiro. Os diferentes ambientes de aprendizagem inovadores deverão ser escolhidos de acordo com as diferentes metodologias escolhidas por cada escola. Por isso, a Nautilus deverá fazer a análise, juntamente com escolas, câmaras, com todos os agentes educativos, deverá fazer a análise das necessidades de cada estabelecimento de ensino e depois elaborar layouts ajustados a cada realidade e fornecer não só esses layouts, como também os respectivos orçamentos. Isto é um trabalho que a Nautilus disponibiliza gratuitamente. Apresento aqui exemplos de dois estudos
de 2 espaços distintos, neste caso um espaço informal, e no segundo caso um espaço mais dedicado à pesquisa e um espaço de caráter um pouco mais tecnológico. Outra forma que encontramos para ajudar as escolas e entidades ligadas à educação para encontrar as melhores soluções adaptadas aos seus métodos de metodologias de ensino foi criar no site da Nautilus aquilo que chamamos um showroom virtual, que é nada mais nada menos que diferentes espaços de sala de aula virtuais. Estas salas de aula virtuais que irei apresentar são meros exemplos de inspiração a serem adaptados a diferentes metodologias e ao espaço real disponível em cada escola. Vou apresentar 3 exemplos, mas existem mais espaços disponíveis para visualizar. Passo a apresentar alguns desses espaços, começando por uma sala de aula colaborativa à qual demos o nome de Meetup. As diversas configurações de aprendizagem colaborativa que apresentamos podem ser alteradas. Nesta sala destacamos a linha de mesas Desk21, que são ideais para ambientes de aprendizagem flexíveis, pois são rapidamente adaptáveis, quer ao uso individual, quer aos vários estilos de aprendizagem colaborativa. Para ambientes onde o espaço é escasso, estas cadeiras que estamos a visualizar com palmatória permitem o uso portátil ou tablet e incluem grelha para a arrumação de livros e mochilas, para além de permitir a utilização por destros e canhotos. É adaptável a vários ambientes, nomeadamente bibliotecas. E outro aspecto a destacar também nesta sala é o facto de todas as cadeiras incluírem rodízios, o que facilita o movimento e a alteração rápida de configuração. Com cada vez mais computadores a chegar às escolas, incluímos sempre nos diversos espaços armários de carregamento para portáteis e tablets. Com cada vez mais computadores a chegarem às dispositivos eletrónicos e segurança. Armários de carregamento para portáteis e tablets. No espaço FreeIT, focamos uma vez mais em ambientes mais flexíveis e informais, em que cada área se pode tornar num espaço de aprendizagem para os alunos, sendo que os mesmos podem escolher qual o estilo de aprendizagem que funciona melhor para si. Ou seja, aprender a aprender. Nesta sala incluem zonas mais calmas, estilo biblioteca, e outras mais dinâmicas para a realização de trabalhos de grupo, discutir o que foi aprendido, fazer perguntas, apresentar outras perspectivas, etc. São espaços convidativos. E outro aspecto, cada vez maior tendência, é a utilização de mobiliário, como puffs e restante mobiliário soft-sitting, que, além de tornar as salas de aula mais acolhedoras e menos formais, permitem criar recantos de leitura e também áreas de estudo individual ou em grupo. Nesta sala incluímos ainda sofás com isolamento acústico, que são espaços ideais para trabalhos em grupo, com mais privacidade e reproduzem o conforto de uma cafetaria ou de um espaço caseiro. As opções de assento ativo são soluções em que o assento se move para ajudar a ajustar a melhor posição sentada. Este tipo de assentos incentiva um movimento controlado e por isso permitem a alunos com déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, balançar e girar enquanto permanecem sentados, ajudando a acalmar as crianças sem mudarem de sítio e, por outro lado, estimulando o sistema musculoesquelético. No espaço Search Up, privilegiamos as atividades de pesquisa e mais interativas. A mesa DocStation foi distinguida pelo prémio World DAC 2020, galardão de maior prestígio no setor da educação. Cumpre a dupla função de ser uma mesa de escrita e de computador, com ecrã up and down, que permite ajustar a inclinação para uma maior ergonomia e também para visualizar o professor. Inclui também armazenamento do computador e componentes eletrónicos de maneira segura no seu interior. Estas cadeiras que estamos a visualizar são ajustáveis em altura para melhor ergonomia e têm rodízios para facilitar a reconfiguração dos layouts. As mesas interativas, reguláveis em altura, com suporte de computador all-in-one, que permitem também inclinação para melhor ergonomia do aluno e possuem tecnologia idêntica aos telemóveis e tablets atuais. Este ecrã interativo que estamos a visualizar ao fundo
É um ecrã interativo multitoque que permite uma maior colaboração entre professores e alunos e promove aulas mais interativas e dinâmicas, incluindo conectividade Wi-Fi, portas HDMI e USB para podermos aceder aos conteúdos. Estas duas mesas reguláveis em altura vão ao encontro da necessidade de introduzir algum movimento e adotar posturas mais saudáveis, isto é, ao longo do dia, vamos adotando diferentes alturas de mesa e cadeira, podendo mesmo escolher trabalhar de pé. Incluímos ainda, neste ambiente, uma área de estudo e pesquisa com painéis acústicos que permitem criar privacidade, evitar distrações visuais e diminuir a propagação de som. Por último, e antes de passar ao professor Nuno Moutinho, gostaria de vos convidar a visitar o nosso showroom virtual e a explorar outros espaços que não nos foi possível apresentar neste webinar, e de qualquer dúvida que entretanto surja, estamos disponíveis através dos contactos disponíveis no nosso site e nas nossas redes sociais para qualquer dúvida ou pedidos de orçamento e de outro tipo de ajuda que entendam colocar-nos. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que a Nautilus fez para que este webinar pudesse ser feito. É com muita honra e com muito orgulho que estamos aqui hoje a falar sobre, então, ambientes educativos inovadores. Ora bem, quando nós, na nossa escola, falamos em ambiente educativo inovador, falamos do papel que o nosso Collaborative Innovation Lab teve em impulsionar o nosso processo de ensino-aprendizagem para outro nível. Antes de dar a conhecer a nossa história, talvez seja interessante fazermos uma breve contextualização sobre quem é que somos, o percurso que temos feito nos últimos anos, na introdução das mais variadas tecnologias educativas nas nossas salas de aula. Antes de mais, quem é que nós somos? Bem, a Escola Global é um agrupamento de escolas que são completamente privadas. Estamos localizados em Santa Maria da Feira e neste momento temos mais de 700 alunos distribuídos pelos níveis de ensino. Temos alunos desde o berçário até ao 12º ano, portanto até ao ensino secundário. Em 2015, nós lançámos o nosso projeto de tecnologia educativa, Tec Escola Global. Esse projeto tem por base uma solução 1 para 1. Todos os nossos alunos têm um laptop que podem utilizar em casa e na sala de aula, têm uma conta Office 365 e manuais digitais. Desde esse ano, procuramos inverter a tradicional sala de aula para um modelo em que se privilegiam as soft skills e onde o aluno está no centro do processo ensino-aprendizagem. Investimos na produção de videoaulas, portanto, fazendo aquilo que se chama modelo de sala de aula invertida, flipped classroom, e desenvolvemos ainda uma aprendizagem baseada em projetos, e temos um projeto STEAM em curso, portanto, em que basicamente damos um destaque a essas áreas e tentamos fazer termos aqui uma abordagem holística a estas áreas: ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Desde 2015 que somos uma das 3 Microsoft Showcase Schools que o nosso país tem, que no fundo é um selo de qualidade pedagógica que a Microsoft atribui às escolas mais inovadoras do país. Somos uma Acer Innovative School desde 2017 e também no ano passado recebemos o prémio Best Education Project, portanto que é no fundo um prémio que distingue o processo de transformação digital na área da educação, atribuído nos Portugal Digital Awards, e que no fundo é uma distinção que acaba por distinguir o projeto e este processo, digamos, de transformação digital que estamos a fazer desde 2015. É neste
contexto que surge o nosso ambiente educativo inovador. Nós, em 2016, concorremos a um concurso nacional sobre alterações climáticas e acabámos por vencer o prémio na categoria mitigação. E nós, então, candidatámos com um projeto próprio chamado Escola Global Getting Greener e no fundo, o que nós procurámos foi construir o primeiro edifício verde, o primeiro edifício ecológico que a região tinha. Acabámos por vencer então um prémio de 30 mil euros e o que procurámos foi então conceber este edifício que foi todo construído utilizando materiais recicláveis. O COIL, o nosso Collaborative Innovation Lab, nasce assim neste contexto, em que nós utilizamos pneus e latas e onde foram os próprios alunos a dar o arranque à obra, depois de eles próprios angariarem latas e andarmos num processo de aproveitamento de pneus usados com empresas da nossa região. Eu até temos aqui um pequeno vídeo que produzimos em 2017 e que iremos passar para terem uma noção de como é que foi o processo de construção deste edifício. Então, é assim que o Collaborative Innovation Lab, mais conhecido por COIL, é inaugurado em junho de 2017, acolhendo o evento Digital Transformers in Education, que no fundo foi um evento que nós realizámos em conjunto com Microsoft. Fomos assim a primeira sala de aula do futuro do distrito de Aveiro. Quando vencemos o prémio, inicialmente tinha sido pensado como uma biblioteca normal, como uma biblioteca escolar tradicional, que não estávamos a pensar nesta lógica de sala de aula flexível, em que tínhamos as várias zonas propostas pela European School Net. Só que, com toda a inovação que estava a acontecer, com toda a transformação digital que nós tínhamos iniciado então em 2015, acabaram por ser os próprios alunos e os próprios docentes que começaram a pedir ambientes educativos que no fundo potenciassem estas competências que nós achamos extremamente importantes que os alunos adquirissem. Então é quase a comunidade educativa que começa a pedir por ambientes diferentes, por salas de aula mais flexíveis e que não tivesse aquela lógica de modelo de sala de aula mais expositiva, mais normal, aquela sala em comboio, digamos assim, que nós estamos tão habituados a ver. Também nesta altura surge o convite que a própria European Schoolnet nos lança para visitar o seu Future Classroom Lab. Já havia contactos no sentido de nós começarmos a ter salas de aula inspiradas neste modelo e também nesta altura nós tivemos docentes a frequentar a STEM Summer School, que foi uma iniciativa que a Microsoft lançou para em Copenhaga dar formação a professores da escola inteira. E portanto, digamos assim, que estavam aqui as sementes plantadas
para que nascesse a nossa versão muito nossa e muito própria da nossa sala de aula do futuro. O que é que nós quisemos? Quisemos proporcionar aos nossos alunos uma experiência, eu diria, mais interativa, mais adaptável aos vários momentos e aos contextos que podem existir na sala de aula, onde as diferentes tecnologias são encaradas como um meio para promover um ambiente propício para que a aprendizagem possa acontecer. E então nós, para desenvolvermos as tais competências do século XXI, nós dividimos o espaço de acordo com o modelo da European Schoolnet, que fala em 6 áreas: interagir, apresentar, investigar, criar, partilhar e desenvolver. No entanto, com o tempo nós apercebemos que estas áreas não são fixas. Um aluno, claro que para realizar um trabalho de pesquisa não tem que se deslocar entre áreas. Não queremos é que os nossos alunos, no fundo, trabalhem no espaço em que se sintam mais confortáveis e que sintam que é o melhor para cada tarefa. E a própria versatilidade do mobiliário que constitui o COIL permite que este esteja em constante mutação. Portanto, nós estamos constantemente a poder adaptar o mobiliário de acordo com as próprias necessidades que a aula vai dando. Portanto, a meio de uma aula muda-se, não há problema algum, os próprios alunos têm a liberdade para isso, desde que, como é óbvio, não perturbem o funcionamento da aula. Não é? Pronto, mas vamos então começar a ver individualmente cada uma destas áreas. Não é? Vamos se calhar começar pela área partilhar. Não é? No fundo, tendo em conta que nós queremos uma aprendizagem cada vez mais baseada em projetos e que os alunos sejam capazes de trabalhar em grupo, é essencial hoje em dia que eles adquiram a capacidade de trabalhar em grupo. E quando dizemos trabalhar em grupo, não é só no sentido de criar conteúdo, mas também investigar, analisar e apresentar o trabalho de forma colaborativa. Não é? E então o COIL foi desde o primeiro dia a casa do nosso projeto STEAM, não é? Então era essencial nós, para que esse projeto STEAM fosse levado a bom porto, um espaço amplo que permita aos alunos circularem de forma livre, cadeiras com rodas, suporte para escrita, mesas também facilmente em que se podem transportar de forma fácil, leves, com diferentes disposições e em que o docente pudesse rapidamente colocar a disposição que no fundo ele pretendesse. E tudo isso foi feito efetivamente, e nesse espaço isso pode ser mesmo feito. Depois, no espaço investigar, aqui os alunos são igualmente encorajados a explorar, a descobrir por si mesmo. Portanto, aqui queremos que os alunos trabalhem de uma forma mais autónoma e mais independente do que o professor, não estar dependente do que o professor, deixarem esta ideia dos alunos serem agentes passivos para cada vez mais serem elementos ativos em que eles próprios contribuem para que o conhecimento deles surja, não é? E pronto, e claro que o mobiliário adquire aqui também um papel muito importante. As 4 torres de alimentação espalhadas pela sala, que é muito útil para que o aluno esteja sempre a carregar os dispositivos que necessita, sejam eles os PCs, sejam mesmo os telemóveis. Eles aqui às vezes também usam os telemóveis para tirar fotos, para estudarem, e portanto para que eles tenham uma liberdade plena, podem trabalhar em pé, podem trabalhar nas mesas mais elevadas, mas também alguns preferem trabalhar num puff, numa bancada. Portanto o aluno escolhe o espaço que quer usar, pode trabalhar da forma que ele sentir melhor. O que é importante é que essa autonomia surja e que ele consiga, de facto, desenvolver essa capacidade de investigação de forma autónoma face ao seu docente.
Sobre o espaço interagir. Pronto, aqui o que se pretende é haver uma maior interação dos alunos e para isso é essencial que a tecnologia surja, não é? Adquire um papel essencial dos painéis interativos. Nós usamos painéis Promethean, que são de facto muito bons para este espaço, acabam por ser um poderoso aliado, em que o aluno usa também para interagir, mas o docente também pode usar, acaba por ser extremamente atrativo. E depois nós também usamos para outro contexto. Nós também fazemos imensas visitas de estudo virtuais através de um projeto que a Microsoft tem, em que usa o Skype dentro da sala de aula, e nós acabamos por usá-lo para ter chamadas com alunos de todos os cantos do mundo, sobretudo quando há eventos, como é o caso de um evento que a Microsoft organiza, que é o Microsoft Global Learning Connection, em que nós também acabamos por usar os nossos painéis interativos para esse fim, para uma interação não só que acontece dentro da sala de aula entre os alunos, entre o docente e os alunos, mas acabamos também por promover essa interação com alunos de todos os cantos, de todas as partes do mundo. Depois temos então a secção a apresentar a zona da nossa sala de aula, que chamamos apresentar. Hoje em dia, saber comunicar é uma das competências mais importantes, não só na vida profissional, mas até na nossa vida pessoal, não é? Então nós procuramos incentivar os alunos, e os alunos estão frequentemente a apresentar quer trabalhos, quer os vários projetos no qual eles estão envolvidos. Então nós até criámos um pequeno palco, o nosso coil tem um palco construído de raiz e que acaba por permitir aos alunos falarem, apresentar para a turma ou para várias turmas. Depois, nós temos a zona no nosso colo que nós chamamos de zona de desenvolver. Portanto, é uma área de desenvolvimento, é uma área de maior reflexão, é um espaço mais informal para os alunos trabalharem ao seu próprio ritmo. Nestas imagens que temos aqui, olhem, podemos ver, por exemplo, alunos descontraídos sentados em puffs a responder a um CAUT que estava relacionado com o dia da alimentação numa aula de salvo cidadania e desenvolvimento. Estamos aqui, cada aluno descontraídamente a aprender ao seu ritmo. É uma atividade proposta, mas podia não ser. Este também é uma zona em que os alunos, quando têm tempinho livre, podem vir para o COIL e podem explorar todos os recursos que aqui estão e acabam por aprender de uma forma mais informal, que às vezes até é a forma mais eficiente deles aprenderem, não é? Pronto. Depois temos aquela zona que nós chamamos de zona de criação, portanto, a zona criar, não é? No fundo, o que é que nós temos aqui nesta zona? A ideia é estimular a criatividade dos nossos alunos, é dar-lhes meios para que eles também possam criar conteúdos. Então, equipámos um chroma key, temos aqui no nosso coil um pequenino estúdio, em que é usado para a realização quer de sessões fotográficas, quer ainda o facto de podermos gravar vídeos, que é o que estamos aqui a ver. Aqui foi precisamente a gravação de um vídeo que os nossos alunos fizeram para uma festa cultural que fazemos sempre no fim de cada ano. De forma então a resumirmos agora a utilização deste ambiente educativo, depois de apresentadas as 6 zonas, para termos uma noção do processo de transformação pelo qual passaram as nossas aulas desde que podemos usar o COL.
o coil, perdão, deixo aqui um pequeno vídeo para podermos então ter uma noção exata de como é que o coil mudou as nossas aulas. Não queria deixar ainda de terminar esta exposição sem referir ainda que, para além de transformar por completo as nossas aulas, o COEL veio ainda potenciar um sem número de atividades e projetos extra. Nós não tínhamos na nossa escola espaços para acolher e eventos e de facto nós aqui temos à volta de 200 metros quadrados nesta sala e
e havendo mobiliário de fácil arrumação, havendo um palco, esta sala é reconvertida em tudo, pode ser o palco, pode ser um auditório em que podemos facilmente receber um convidado externo, onde até podemos fazer uma cerimónia mais solene, se assim for necessário. Na verdade, nós até podemos usar o coil para atividades desportivas, como podem aqui ver. Nós já dinamizamos neste espaço demonstrações de esgrima, artes marciais, bóssia, tudo isto no âmbito de um projeto que temos em curso, se chama MOVA, de Escola Global, e portanto, nós até temos 3 bancadas amovíveis que a Nautilus construiu e que permitem alocar um grande número de alunos e que permitem, no fundo, também termos quase simular aqui um género de uma bancada como se estivéssemos a assistir a um evento desportivo. Não é? Vamos então responder a questões colocadas por pessoas que se inscreveram neste webinar. Ora bem, pergunta número 1. Em escolas com condições precárias, seja por falta ou exiguidade de espaços físicos, seja por constrangimentos dos equipamentos tecnológicos, rede fraca, computadores obsoletos, como se consegue implantar ambientes educativos inovadores? Será possível este modelo ser implementado nas escolas públicas a curto ou médio prazo? Ora bem, muito sinceramente o que eu penso é que o que importa é a inovação pedagógica, ou seja, o que conta é melhorar os processos de ensino-aprendizagem ou a própria avaliação. Eu acredito que a tecnologia é a ferramenta mais poderosa que o professor tem ao seu dispor para conseguir esse objetivo, mas é apenas isso, uma ferramenta. Eu, sinceramente, acredito que tudo o que pudermos fazer para ajudar os alunos a adquirirem competências essenciais é bem-vindo. Qualquer sala de aula com mobiliário flexível, pensada e desenhada para o desenvolvimento de situações de aprendizagem ativa, em que o aluno está no centro da ação educativa, pode efetivamente alavancar o papel do professor e ajudar a melhorar o processo educativo. Logo, eu penso que este modelo pode ser implementado em qualquer escola, mesmo sem internet, sem laptops. Um modelo que ajuda a melhorar a função da sala de aula é, obviamente, extremamente importante. Ora bem, segunda questão. Em média, quais são as necessidades de velocidade de internet de uma sala? Pois, uma excelente questão. Eu não sou expert, mas posso dar o nosso exemplo, não é? Com o uso constante da internet na escola, com cerca de 20 turmas, temos um acesso dedicado simétrico de 200 megabits por segundo de download e de upload. Fazemos uso constante do Teams, dos manuais digitais da Porto Editora, e posso-vos dizer que as aulas funcionam de forma eficaz. Logo, no nosso caso, em média 10 megabits por segundo por sala de aula, parece que chegam. Agora, parece-me importante salientar isto, é que nós temos um acesso dedicado, portanto, garantidamente temos mesmo velocidade constante de 200 megabits por segundo, e o facto de ser de download e de upload, porque nós usamos muito quer o upload, quer o download, penso ser extremamente importante. Terceira questão. Que recursos podemos usar na sala de aulas que motivem os alunos para as aprendizagens mais teóricas? Muito bem. Eu penso que ao longo da apresentação já respondi de alguma forma a esta pergunta, mas pronto, eu talvez salientasse 3 recursos que nós usamos. A sala de aula invertida, ou em inglês Flipped Classroom. Nós implementamos esta metodologia desde 2015 e basicamente o que pretendemos é colocar o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, queremos tornar os alunos mais autónomos, capazes de irem à procura do seu próprio conhecimento. Os alunos, no fundo, veem
a aula, os conteúdos mais expositivos através de um vídeo, fazem-no antes da aula, de forma assíncrona, ao seu ritmo, e depois são utilizadas as aulas para aprofundar e consolidar esse mesmo conhecimento que foi transmitido de uma forma mais expositiva e depois fazemos-lo recorrendo a exercícios práticos, a discussão por parte da turma, etc. Outro método, outro recurso que usamos é a aprendizagem baseada em projetos, ou chamado Project-Based Learning, e penso que é uma estratégia que motiva os alunos. Nós usamos pequenos projetos, sempre colaborativos, sempre feitos em grupo, normalmente incidem sobre matérias que o professor ou que várias unidades estão a dar, e portanto os próprios alunos acabam por absorver esses mesmos conteúdos através da prática da tentativa e erro, da aprendizagem pelos pares, etc. Outra estratégia que usamos muito é a gamificação. Sempre que possível, procuramos tornar as atividades do processo de ensino-aprendizagem num género de jogo, em que o aluno vai recebendo feedback imediato de como está a ser o seu rendimento, quase aula a aula, exercício a exercício, atividade a atividade, e ele vai ganhando pontos e recebendo prémios. Acaba por ser uma alternativa aos chamados testes normais, não é? Retirando pressão aos alunos e acabando por motivar os nossos alunos, sobretudo aqueles com mais dificuldades de aprendizagem, curiosamente. Muito bem, quarta pergunta. Na sua opinião, quais serão as competências mais importantes a promover para o século XXI? Eu, sinceramente, acredito que o papel que a escola tem é ir além do conhecimento e do mero desenvolvimento de competências cognitivas, que o foco costuma estar muito aí. Nós acreditamos na escola global numa aprendizagem socio-efetiva, é por isso que desenvolvemos um projeto próprio para precisamente trabalhar estas emoções dos nossos alunos, e eu diria que procuramos um equilíbrio quase constante, quase, digamos, permanente entre as hard skills e as soft skills. Acreditamos que perante os outros e a diversidade do mundo atual, a mudança e a incerteza, nós temos que criar condições de equilíbrio entre conhecimento, mas também a compreensão do mundo que nos rodeia, a criatividade e o sentido crítico. Há uma série de competências que assim de repente, e pensando no nosso projeto educativo, acho que nos centramos mais nelas. Uma é de certeza a comunicação. Na era em que estamos, numa era de informação, é muito importante saber comunicar, saber expor com clareza as suas ideias e fazê-lo na nossa língua materna, mas também em inglês. Outra competência que nós tentamos trabalhar muito é a autonomia. Nós colocamos o aluno no centro, mas o aluno tem que ser ativo, tem que procurar, tem que ser responsável, tem que ser autónomo, tem que valorizar, no fundo, saber, e procuramos quase incutir esta ideia de uma busca incessante por conhecimento novo. Isso é muito importante. Isso também é feito porque nós procuramos desenvolver também uma competência muito importante, que no fundo está ligado com aquilo que eu chamaria a inteligência ou aprendizagem socioafetiva, não é? É muito importante que uma criança cresça sabendo identificar, sabendo lidar bem com as suas emoções, e por causa disso também, ao conseguir isso, vai conseguir
compreender melhor o mundo que a rodeia. E, portanto, é extremamente importante termos conseguirmos que os nossos alunos sejam alunos inteligentes também do ponto de vista emocional. Depois, outra competência muito importante que procuramos incutir nos nossos alunos é a literacia digital e o pensamento crítico. É muito importante que os alunos reconheçam o potencial que a tecnologia tem, que saibam selecionar informação na internet e fazer bom uso dela. Não entender como funciona o digital, não ter pensamento crítico, é não estar preparado para esse futuro. Finalmente, eu diria que outra competência que damos muito importante é a colaboração. É muito importante as crianças e os jovens perceberem que nada se constrói sozinho. A colaboração é absolutamente essencial para que nos possamos desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Sinceramente, acreditamos que um conhecimento que se constrói em grupo é mais valioso, porque representa mais, porque tem em conta uma diversidade de opiniões que é muito importante. Viver acaba por ser um ato social e, portanto, é muito importante que os nossos educandos percebam que uma boa convivência também é feita quando nos preocupamos em entender o outro e quando assumimos também as nossas responsabilidades individuais como parte de um todo. Pronto, só me resta agradecer o convite, mais uma vez que foi feito, e a presença de todos. Espero que com esta apresentação, no fundo, nós estivemos aqui a expor o nosso caso para que, de alguma forma, possamos, e espero que consigamos inspirar outras escolas a fazer o mesmo. Este espaço que nós temos é um espaço grande, mas efetivamente eu conheço ambientes educativos inovadores em várias escolas que estão montados em salas de aula absolutamente normais, com 50 metros quadrados, portanto é perfeitamente possível termos um ambiente educativo inovador desde que tenhamos mobiliário flexível e que permita de facto que nós consigamos adaptar o espaço para os múltiplos fins que às vezes uma sala de aula pretende. E é isso que no fundo a Nautilus consegue com esta oferta, com esta vasta oferta de mobiliário que efetivamente tem. Mais informações, se quiserem saber mais sobre o nosso espaço, nós temos um site que também tem alguns recursos sobre o nosso COIL, portanto, coilab.wordpress.com e neste site tem mais recursos ainda sobre o nosso Collaborative Innovation Lab. Mais uma vez, obrigado e espero ter sido útil. Obrigada a todos pela presença. Queremos, em nome da Nautilus, gostaria de pedir desculpa pelas falhas técnicas ao nível do som inicial e por termos iniciado mais tarde este webinar. O webinar não foi preparado para perguntas e respostas por som, mas em todo o caso eu deixo ficar o meu contacto de e-mail, marketing@nautilus.pt, para questões que queiram ainda assim colocar, e iremos disponibilizar também a gravação deste webinar para que possam visualizar, caso não o tenham conseguido visualizar desde o início. E dou por isso terminada aqui o webinar e agradeço a presença de todos. Muito obrigada e boa tarde.